Olá, bem-vindo a mais uma aula aqui do módulo K. Na aula de hoje nós vamos aprender regra de três composta. Na última aula nós aprendemos a regra de três simples quando envolvem apenas duas grandezas. E agora a gente vai envolver três ou mais grandezas. Mas antes de começar a aula, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Não vai perder nenhuma aula, hein? Compartilha também com os seus amigos. E vamos aprender matemática. Então, agora na regra de três composta, nós vamos começar a trabalhar com mais de duas grandezas. Então, sempre que aparecer três ou mais grandezas, a gente já considera a regra de três composta. Lembra que eu falei lá na última aula, e para quem não viu ainda a regra de três simples, vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês assistirem aquela aula. Mas, lembra que eu falei lá na última aula que as grandezas são tudo aquilo que eu posso medir ou comparar valores? Então, aqui também vai aparecer grandeza. Vamos lá para o nosso enunciado. Em uma oficina de artesanato, 4 artesãs produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Quando nós vamos calcular a regra de 3, tanto a simples quanto a composta, a primeira informação que nós temos que encontrar são onde estão as grandezas aqui no nosso problema. Então, vamos lá identificar elas. Em uma oficina de artesanato, 4 artesãs. Então, aqui a gente já tem uma quantidade que pode ser alterada. Eu posso aumentar ou diminuir o número de artesãs. Então, essa vai ser a minha primeira grandeza, artesãs, ou uma pessoa que está lá trabalhando, né, produzindo algo. Essas 4 artesãs, elas produzem 20 bonecas. Então, a quantidade de bonecas também pode aumentar ou diminuir. Ela é uma grandeza. Então, eu vou aqui também já destacar essas 20 bonecas. Então, elas produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. Os dias também podem alterar, elas podem aumentar ou diminuir conforme a produção. Então, os dias também é uma das minhas grandezas. Então, nesse momento, ó, percebam que o problema apresenta já 3 grandezas: artesãs, bonecas e dias. Já que eu sei que tem essas 3 informações, eu vou já dispor aqui em colunas. Não posso misturar a quantidade de bonecas com o dia. Elas não representam a mesma grandeza. Eu não posso, então, misturar as informações. Por isso que a gente coloca em colunas para conseguir trabalhar de forma mais clara. Eu coloquei aqui no quadro as 3 grandezas que nós temos, artesãs, bonecas e dias. E agora eu só vou colocar o valor que eu encontrei correspondente a cada uma delas. Então, já está ali a minha informação. 4 artesãs que produzem 20 bonecas em 4 dias. Essa é a primeira informação que eu tinha. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Então percebam que nessa segunda parte do problema a gente já tem mais algumas informações referente às grandezas que nós já tínhamos anotado. Então, ó, antes a gente tinha 4 artesãs. Nessa segunda informação, agora eu tenho 8 artesãs. Então eu já vou colocar aqui o meu novo valor, que é 8 artesãs. E também já apareceu que elas trabalharam por 6 dias. Então, a minha nova informação de grandeza aqui na grandeza dias é que passou a ser 6 dias. E a pergunta: quantas bonecas serão produzidas? Então, eu já sei que a minha pergunta é referente às bonecas. Então, é esse valor aqui que é o que eu quero descobrir, a quantidade de bonecas. Feito isso, montei a coluna, é hora de eu analisar as minhas grandezas. Então, eu vou relacionar cada uma delas com a minha incógnita. Como assim, professora? Lembra que incógnita é sempre o valor desconhecido, o valor que eu quero descobrir. Então, eu vou relacionar as artesãs e os dias aqui com a minha grandeza boneca, que é o que eu quero descobrir. Então, vamos lá. Artesãs. Vamos pensar assim. Quanto mais artesãs eu estiver trabalhando, eu vou produzir mais ou menos bonecas. Mais bonecas. Então, eu vou colocar ali uma setinha para a gente identificar. Ó. Quanto mais artesã, mais bonecas. Tá vendo que essas duas setinhas estão indo para a mesma direção? As duas estão aumentando? Porque quanto mais eu tenho de uma, mais eu consigo da outra? Então, quando as duas setinhas estão indo para a mesma direção, eu chamo de uma grandeza diretamente proporcional. Então, vamos agora para os dias. Quanto mais dias eu trabalhar, eu vou conseguir produzir mais ou menos bonecas. Também mais bonecas. Então, nesse caso aqui também é uma grandeza diretamente proporcional. Todas essas 3 informações se relacionam de forma direta, diretamente proporcional.
Já adianto para vocês que também existem grandezas que são inversamente proporcionais. A gente não viu aqui ainda, mas vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Agora que eu já coloquei todas as informações de forma correta, já analisei e vi que todas são diretamente proporcionais, eu vou montar a minha relação aqui, para poder então fazer a nossa regra de 3. Lembra que agora nós temos 3 informações. Sempre que eu tenho uma incógnita, um valor a ser descoberto, o ideal é que eu deixe essa informação isolada, porque é o valor que eu preciso encontrar. Não tem como eu fazer uma relação agora do x com outros valores sem saber quanto ele realmente representa. Então, quando eu for montar a minha regra, vocês vão ver que essa parte do x ela sempre vai estar isolada. Eu vou sempre tentar isolar a minha letra para descobrir o valor. Então, vamos montar aqui do ladinho. Na minha relação aqui de bonecas, eu vou montar uma razão de 20 sobre x. O x, ainda lembrando que representa um valor que eu não conheço. E eu vou separar a minha informação, a minha incógnita, pelo sinal de igual. Então, até aqui, eu tenho o valor que eu ainda não descobri. Próximas informações que eu tenho. Eu tenho o número de artesãs, que é uma razão de 4 para 8. Então, eu vou colocar aqui, transformar aquele valor em uma razão, colocar em forma de fração. E depois eu vou fazer uma multiplicação com a minha razão de dias. Então, a minha razão de dias é de 4 para 6. Percebam que eu tenho uma informação isolada e duas outras informações que eu vou multiplicar. Antes de resolver a parte onde representa o meu x, eu preciso resolver essa multiplicação. A multiplicação entre frações é bem simples, para quem não está lembrando. É só multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador da outra fração. Então, vamos lá, é uma multiplicação simples. Vou repetir primeiro aqui essa parte da incógnita, que eu não estou utilizando ainda, e vou fazer essa multiplicação. 4 vezes 4, que dá 16, e 8 vezes 6, que dá 48. Para quem já fez a aula lá da regra de 3 simples, vai ver que a gente chegou em uma regra de 3 simples. O que seria isso? Uma proporção, uma igualdade entre duas razões. A aplicação da regra de 3 é a multiplicação cruzada das frações. Então, eu vou fazer aqui 20 vezes 48, vou colocar aqui do ladinho, 20 vezes o 48 é igual a x vezes 16. X vezes 16. Então, agora é só fazer a nossa multiplicação. 20 vezes 48, 960. E x vezes 16 dá 16x. Lembrando que nessa parte a gente chegou na equação do primeiro grau. Existe um número que multiplicado por 16 vai dar 960. Para a gente descobrir qual é esse número, a gente tem um valor aqui que está multiplicando, então a gente vai passar dividindo. Então, 960 dividido pelo 16 é igual ao meu x. Fazendo essa divisão, 960 por 16, nós vamos descobrir que o nosso x é igual a 60. Lembrando lá da outra aula que é importante colocar a grandeza. 60 o quê? 60 bonecas. Até destaquei aqui essa informação porque é bem importante colocar o que você está calculando. Então, a gente chegou aqui no resultado de 60 bonecas. Ou seja, se nós tivéssemos 8 artesãs trabalhando por 6 dias, elas produziriam 60 bonecas. Tem como saber se a conta que eu fiz está certa? Tem sim, vamos lá para a prova real. Para começar, nós vamos substituir aqui o x pelos 60 que nós encontramos. Depois de substituir o valor, nós vamos fazer uma multiplicação. Presta atenção como nós vamos fazer. 4 vezes 60 dá 240. 240 vezes 4 dá 960. E a nossa outra multiplicação. 8 vezes 20, que dá 160. 160 vezes 6 também dá 960. Se eu conseguir encontrar esses dois valores iguais, está certa a minha conta, a minha regra de 3 composta foi aplicada da maneira correta. Gostou desse vídeo? Não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha para Pro e também indicar para os amigos que estão precisando. Aguarda que logo tem mais vídeo para vocês!